E aí, solfegistas, boa noite. Preparados para turbinar esse solfejo aí? Eu sou Laiana Oliveira, esse aqui é o Solfejo Sem Medo. Eu sei que eu tô sumidinha das lives, mas é por um bom motivo. Que agora essas lives não são mais entrevistas, mas são lives de aula. E o que acontece? Eu perguntei para vocês hoje, né? Quais são as principais dúvidas a respeito de intervalos? E aí, vocês responderam a caixinha e eu coloquei aqui. Eu anotei tudo. Olha só, todo mundo que tá entrando, seja super bem-vindo. Carolina, vou te responder a sua pergunta que você fez no comentário. Vou responder. Me lembra. Enfim, vamos lá, começar. Antes de qualquer coisa, né, eu tenho que falar o que é intervalo, né? Porque talvez as pessoas iniciantes estão assim, tá, pediram intervalo, mas o que é isso? O que é intervalo? Intervalo em música, gente, é a distância de um som para outro. Olha, galera! Olha, Silvia solfegista. Então, gente, vou voltar ao que eu tava. Eu fico bem desfocada nas lives, porque quando eu dou aula, eu geralmente dou aula pelo Zoom. Então lá eu vejo a carinha de todo mundo, e aí compartilho tela, e a gente conversa, e aqui ficam os comentários, eu sou meio míope. E aí eu tô sem óculos e sem lente, e aí eu fico vendo. Mas sejam super bem-vindos, e se eu perder o fio da meada, vocês me chamam. Vocês falam, opa, volta pra casa. Então, para começar essa coisa de intervalo, vou perguntar o que é semitom. Vocês sabem o que é semitom? Já vão colocando aí. Porque, gente, tem vários conceitos na música que as pessoas falam pra gente, né, na escola de música, semitom é isso, tom é isso. E aí a gente aceita e nem fala mais sobre, né, morreu o assunto. Semitom é isso, semitom é metade de um tom. Tá? E o que é um tom? Um tom é 2 semitons, mas aí acaba que a gente não entendeu nada, né? Só aceitou essas palavras. Para falar de semitom, eu vou fazer uma viagem com vocês de uns 2 minutos durante uns 1000 anos. Ou mais, bem mais que 1000 anos de existência da música. Essa aí é bem tosquinho, mas aí quem tiver interesse vai ter instrumental necessário para começar a pesquisar sobre isso. Tem os livros muito bons, tipo o Graut Palisca, de História da Música, que tem essa história detalhada. Mas o que acontece com a coisa do semitom, né? Tinha um cara grego que estava andando na praia. Eu sempre confundo se é Aristóteles ou se é Platão. E aí ele acha um casco de animal com umas tripas. E as tripas estão bem esticadas, né? E ele toca... um som! Daí ele divide essa tripa ao meio e toca a outra parte da corda. Um som! E aí a gente tem o som e suas parciais. E aí, durante muito tempo... Olá, todo mundo que tá entrando. Durante muito tempo, as pessoas ficaram definindo como que a gente vai dividir, né, essa altura, essas parciais e todos. E aí, de repente, se descobre a oitava, que é o que a gente já conhece, que é a distância, que é o nosso ciclo cromático, né, de 12 alturas. Ele se completa na oitava.
Porque, sim, para quem tá começando na música, a escala não é só diatônica, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Tem os sustenidos e tem os bemóis. Ó, Pitágoras, flor bonita, brigadão! Enfim, eu já ia chegar nesse cara agora, porque o que acontece, né? Daí, para dividir essa oitava em semitons, como a gente tem agora, em 12 semitons, foi uma viagem, assim. E aí, só depois da descoberta do piano, né, a gente chega na afinação que se chama afinação em semitons iguais, né, que nem é temperada. A temperada é antes. Porque dentro dessa coisa da oitava, a gente tem comas, que são distâncias muito pequenininhas em que a gente pode dividir essas oitavas. E cada nota da oitava, né? Tanto que se você for ver uma escala indiana, ela é construída diferente da escala ocidental, né? Que a gente pegou da Europa. Então, todos os nossos instrumentos, todas as coisas que a gente está habituado, né? Veio dessa herança europeia. E aí, países como Índia, países como China, África, tem nos próprios instrumentos deles tem esse plano de escalas diferentes. Então é muito legal a gente aprender música sabendo que essa oitava, né, do jeito que ela é dividida em 12 sons, não é uma verdade universal, é a nossa verdade. Então a música é muito mais ampla do que isso. Hoje a gente tem Spotify, então dá para você ouvir no Spotify muita música tradicional japonesa, muita música tradicional indiana e entender essas mudanças de temperamento que são super, super interessantes. Daí a gente chega a essa conclusão que a escala que a escala ocidental tem 12 alturas e essas 12 alturas são organizadas em semitom. O semitom ele é composto por 4 comas e meio e um tom é composto por 9 comas. Então, é por isso que na hora do solfejo pode dar muito ruim. Você vai cantar, eu vou fazer algumas alturas a partir do dó. Dó. Eu não fui pro dó sustenido, para vocês terem uma ideia. Agora, do dó pro ré. Dó, ré. Pra chegar no ré, vocês viram o tanto de chão que tem. Então, já vou dar um conselho para quem tá estudando intervalo. Primeiro, você tem que planejar essa emissão na mente. Vai cantar um dó? Pensa no dó. Dó. E aí você canta da maneira mais firme possível, porque às vezes o que dá errado no solfejo, eu falei para uma aluna minha hoje, o que dá errado no solfejo é que a gente tá procurando a nota ao invés de atacar. Então a gente começa dó, é uma coisa, e você atacar a nota no solfejo dó, procurando assim, não dá certo porque o seu corpo não sente a segurança da nota que você está emitindo. Vou ver os comentários de vocês, fiquem à vontade para mandar vários comentários, eu vou lendo de tempos em tempos, se isso não... Olha, essa aí aqui. Ah, Michele! Chegou Michele, Raquel. Ai, que legal, gente. Muito legal. Então, vamos lá. Para eu não esquecer, eu anotei tudo nesse caderninho, né? Então, a gente utiliza o teclado para delimitar os tons e semitons e para entender essa coisa de intervalo. Por quê? O nosso instrumento, ele não tem chave, né? Ele não tem corda, ele não tem um lugar que você vai pegar e lá... Não, é tudo mental. Então, pra gente ter essa associação
do som, a gente precisa se basear em alguma coisa. Então a gente vai se basear na oitava do teclado. Mas, gente, por favor, não viciem no teclado para contar os intervalos. Muita gente só conta os intervalos quando tem o desenho do teclado aí. Não pode. É ruim, é ruim. Então, as muletas, né, elas são para ser utilizadas, sei lá, em um dia, 2, depois que você pegou a mecânica do negócio, você abandona isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês o meu computador, que tem a apostila dos alunos do Solfejo Sem Medo. Então, a nossa referência visual é o tecladinho. Onde que muda a tela? Aqui, ó. Então, para quem tá chegando agora, não se desespere com esse negócio de tom e semitom, porque tem uma guia aqui no perfil que tá explicando tudo isso desde o começo. Então, aqui a gente tem dó, aí a gente tem o dó sustenido, ou o ré bemol, porque agora a gente tem as alterações. Gente, alterações, acidentes não, cara, porque acidente é uma coisa que a gente não quer. Então, se você fala acidente, você já trava para solfejar, é péssimo. Então, essa é uma bandeira, quem tá no Solfejo Sem Medo há mais tempo sabe, quem é meu aluno sabe, não chame de acidente. Alterações, sustenido e bemol. Podia ter uma canetinha aqui, mas eu esqueci que eu não tô no Zoom. Então, mostrar para vocês... Para quem tá chegando agora, olha, os conceitos, semitom, de acordo com a estruturação dos sons, a música ocidental, porque, gente, música plural, tá? Então, na música ocidental, o semitom é o menor intervalo entre um som e outro. But não quer dizer que quando você for cantar um semitom, você vai fazer isso aqui com a cabecinha. Dó. Não, pelo amor de Deus. Então, dó, ré, si, dó. Não, porque o que acontece com essas tentativas de achar que a coisa é muito perto, a gente despersonaliza os intervalos. Então, vamos supor que a Michelle, vou falar aqui, ó, a Michelle e o Carlos que estão aqui. A Michelle conhece o Carlos há muitos anos. Daí... Aí a Michelle conhece a família do Carlos. Vamos supor que o Carlos tem um filho. Eu acho que o Carlos não tem filho. Mas, enfim, eu acho que ela... Olha só, o pessoal tudo se identificando que faz a cabecinha. Não façam a cabecinha para fazer semitom. Mas, enfim, vamos lá a nossa história, né? Aí, vamos supor que a Michelle conhece a mãe do Carlos. E vamos supor que a mãe do Carlos chama, sei lá, Antônia. Não sei, qual é o nome da sua mãe, Carlos? Aí, toda vez, quando a gente faz isso com a cabecinha, assim, é como se toda vez que a Michelle visse o Carlos, a Michelle falaria assim, esse é o Carlos, filho de Antônia. Então, ele tá despersonalizado, precisa de alguém fazer referência pra achar quem é o Carlos. Então, quando você faz si, dó, você tá juntando esse som com outro. Agora, o Carlos é uma pessoa. Então, si, dó, porque o que acontece, gente? Os semitons, eles não são juntinhos. Os semitons, eles têm o seu espaço. A pior coisa é segunda menor e maior. É o intervalo que mais puxa o tapete de todo mundo. Por quê? A gente pensa assim, eu sei fazer segunda. Eu sei fazer segunda maior. Sei fazer segunda maior. Mas aí a gente fica nessa pensar que é tudo pertinho. E aí dá ruim. Eu vou ver se tem um afinador aqui ao vivo para mostrar para vocês. Afinador online. Não treinem com o afinador de violão, porque o afinador de violão, ele pega a nossa voz e pensa que o vibrato é uma desafinação. Então, tem esses afinadores aqui, ó,
Nail the Pitch. São aplicativos. E tem outro que quem é meu aluno me fala porque eu esqueci. Silvia, qual é o outro afinador que eu uso com vocês? Tem o André também, tem o Nail the Pitch, tem o outro que eu falo para vocês usarem. Mas não usem de violão porque senão vocês só vão passar raiva. Afinador online. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui se vai rolar. Só para vocês verem a distância da segunda. Acontece muito isso. De conexão, gente. Vocês estão me vendo? Aí, Functional Ear Trainer. Yeah! Então, e aí quando você tá cantando a escala maior, Dó, Ré, Mi. Quando você canta a escala maior, você vai fazer assim. Dó, Ré, Mi. Vocal Pitch Monitor, justamente isso aí. Então, por que você fez o Ré diferente na escala menor e na escala maior? Se é uma segunda maior. Por influência da sonoridade da escala. Então, não façam isso, gente. Dó, Ré, Mi, Dó, Ré. O intervalo é o mesmo. Mi, só o outro que abaixa. Então, uma coisa que eu falo para os meus alunos, que vocês todos podem fazer, se grave cantando uma escala. Qualquer escala. E aí depois vai tocar para ver se tá afinado ou não. É a coisa da segunda. Deixa eu ver aqui, ó. Abriu o afinador online. Abriu um site. Vamos ver se ele tá aqui. Aqui. Ó, é afinador de violão. Mas a gente vai passar um pouco de raiva junto, ó. Lá, sol. Cadê? Ele não tá me ouvindo. Deixa eu ver. Eu pensei assim, nossa, eu tô muito afinada. Agora vai. Oi. Lá. Olha, ele pega a vibração e ele pensa que é de desafinação, mas lá. Esse é o Lá. E olha o quanto que o Lá é longe do Si bemol. Lá. Eu tô tentando afinar o Lá ainda. Lá, Si. Aí se eu fizer o rolê da cabecinha, Lá, Si. Olha o tanto que ele fica no meio do caminho. Dó, Ré. Agora se eu fizer Dó, nem subiu para vocês verem a distância que é as segundas. Então, para vocês estudarem, cantem com afinador. Qualquer um desses aqui, ó, Vocal Pitch Monitor, ou Nail the Pitch, ou Functional Ear Trainer. Todos esses tem para Android, tem para iPhone. É muito legal estudar com afinador. Aí voltando para o nosso papo de semitom, né? Semitom, menor distância entre o som e outro. E ele pode ser chamado também de segunda menor. Quando ele é chamado de segunda menor? Quando eu tô indo de um som para outro, tipo do Dó pro Ré bemol. Ou então do Ré pro Mi bemol. Ou então do Mi pro Ré, do Mi natural pro Ré sustenido. Agora, quando você tem Dó pro Dó sustenido, isso não é a segunda. Então, a gente tem intervalos enarmônicos. Isso é uma elevação do Dó, né? Você subiu Dó, Dó sustenido. Agora, quando eu tenho a segunda menor, eu preciso desses dois nomes diferentes. Dó, Ré, Mi, Fá. Então, o Mi pro Fá também
segunda menor. E aí a gente tem essas segundas menores que vão estar em toda a escala, né? Que é do terceiro pro quarto grau e do sétimo pro oitavo. Isso aí, na escala maior, vocês têm que prestar muita atenção. Dó, ré, mi, fá. Esse dó tava alto. Não, tava certo. Quando tem alteração, qual nome você usa? Sustenido ou bemol? Eu não uso. Eu uso o nome da nota. Isso para o solfejo em dó fixo, que é o que eu ensino. Você não precisa fazer dó, ré, bemol. Você pode fazer dó, ré, porque pelo seu ouvido você sabe se é um ré bemol ou um ré natural. Dó, ré, dó, ré. Então, por essas diferenças, você vai pegando o jeito. No começo é meio confuso mesmo, mas depois fica de boa. Daí, o tom é a distância entre dois semitons. Então, quando eu tenho dó, ré, bemol, eu tenho meio tom. Quando eu tenho dó, ré, eu tenho um tom que é a segunda maior, ok? E aí, a gente vai acrescentando o semitom e aí vai descobrindo os outros intervalos. Com um tom e meio, eu tenho uma terça menor. Dó, mi. Com 2 tons, eu tenho a terça maior. Dó, mi. Com 2 tons e meio, eu tenho a quarta justa. Dó, fá. Por que quarta justa? Porque essa é uma das ideias, né, de por que esses intervalos se estabeleceram assim. A gente tem 3 intervalos preferidíssimos da música da igreja da Idade Média, que é o uníssono, ou a oitava, que é justo, a quinta e a quarta. Esses intervalos eram chamados de consonantes perfeitos ou consonantes invariáveis. Então, a música da Idade Média, para ser a música top, ela tinha que ter quinta justa, quarta justa, oitava justa. Daí, tinha os outros intervalos que, não é tão perfeito, mas é aceitável, que é a terça e a sexta. Esses intervalos são consonantes variáveis, porque eles podem ser maiores e menores. A quinta justa e a quarta justa não tem maior e menor, então não falem quarta maior, porque não tem, não, esse termo não cabe. Não falem quarta menor também, ou quinta menor. Não falem, porque não condiz com o que ficou estabelecido na história da música e na teoria musical. Então, oitavas, uníssonos, quartas e quintas são intervalos justos. E aí, a variação do intervalo justo é aumentado, se eu aumento meio tom, ou diminuto, se eu diminuo. Vendo, gente? Voltei, eu coloquei no 4G, porque eu não sei porque a minha internet estava travando, mas voltei para alegria nossa, para nossa alegria. Voltou para vocês. Vocês sabem que eu amo meme, né? Então, Deb me perguntou sobre intervalos aumentados e diminutos, ok? Então, quando eu tava falando para vocês, o intervalo que tem 2 tons e meio é a quarta justa. Daí, o intervalo que tem 3 tons é o intervalo que dava muita treta na Idade Média, que é o trítono. Por isso, 3 tons, que é a quarta aumentada. Ou a quinta diminuta. Porque, se eu tô na quarta justa, dó, fá, dó, fá, aí eu vou pra quarta aumentada, dó, fá. Eu aumentei meio tom nessa quarta, então não vai ser maior ou menor, vai ser aumentada. Aí agora vamos supor que eu tô na quinta justa. A quinta justa tem 3 tons e meio. Dó, sol. E aí vamos supor que eu escrevo dó e sol bemol. Dó, ré, mi, fá, sol, quinta. Só que como o sol tá bemol, diminuta. Dó, sol, dó, fá, mesma coisa. Entende? Então, esse intervalo diminuto ou aumentado, ele só se aplica primeiramente a quartas justas, quintas justas e oitavas justas. Oitava
Depende muito de como o cara vai escrever essa enarmonia. Mas, enfim. Tá. Aí, terças e sextas a gente tem maior e menor. E aí, voltando àquela coisa que eu tava falando pra vocês da organização dos intervalos, né, na música da Idade Média. Então, quando a gente tinha terça maior e terça menor no contraponto, era ok, legal. Mas aí, se você chegasse na música da Idade Média com a segunda menor, você ia queimar no inferno. Se você chegasse com com a segunda maior, ou com a sétima maior, ou com a sétima menor, ia dar muito ruim pra você. But nada seria pior do que você entrar com a quarta aumentada ou com a quinta diminuta. Ok. Então, não, Michele, diminuto e aumentado não é só nos justos, mas é imediatamente nos justos. Vamos supor aqui que eu tenho a terça menor. Dó, mi bemol. Se eu tiver escrito dó, ré, dó, mi dobrado bemol, que é igual dó e ré, né? Isso se chamaria uma terça diminuta, que é a mesma coisa da segunda menor. Depende muito do jeito que é escrito o intervalo na partitura. Então, aí a gente tem o conceito de enarmonia, que é, a gente tem 12 sons na nossa oitava. 12 sons. Mas o jeito que a gente escreve esses sons tem muita possibilidade. Por quê? Porque a gente tem atrações e não atrações harmônicas, né? A gente tem tons vizinhos e tons afastados. Então, quando a gente está falando de intervalo, dentro do contexto tonal, às vezes vai vir um intervalo bizarro, igual a segunda aumentada, que é lá da escala menor harmônica. Então você tem um Fá pro Sol sustenido. Na real, seria Fá pro Lá bemol. Fá pro Lá bemol é uma terça menor. Só que ter um Lá bemol e um Lá na escala de Lá menor, vamos voltar. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Esse salto era chocante pro ouvido da galera, por isso que veio a escala menor melódica depois. Mas esse é um outro assunto para uma outra aula. E aí, o que acontece? Se eu escrevesse Fá e Lá bemol, terça menor, não faria sentido de ter um Lá natural logo depois. Então, eu coloco um Sol sustenido para ser o semitom do Lá. Então, do Fá pro Lá, eu tenho um tom e meio. Vamos chamar esse intervalo de segunda aumentada e não de terça menor, porque tá escrito Fá e Sol sustenido, ok? Muito difícil de entender, gente? Tá rolando? a gente vai conversando. Então, eu vou partir para responder as perguntas de vocês, que o André perguntou, né, na caixinha, como calcular os intervalos. Então, a gente precisa trabalhar os intervalos da seguinte maneira. Imagina, Michele, imagina. Lembra que eu fiz aquela brincadeira lá com a Michele, né? Que ela conhece o Carlos, então são duas pessoas diferentes, não é uma pessoa derivada da outra. O que a gente quer fazer quando se trata de intervalos na música tonal? A gente sempre quer ir pelo lado mais fácil, a gente sempre quer fazer o joguinho mais fácil. Tipo, vamos supor, Dó, Sol. Aí você tem que cantar um trítono, né? Dó, Fá. Aí você vai cantar assim, Dó. Aí vai pensar no Sol, Sol, Fá, Dó, Fá. Então a gente é acostumado a fazer essas viagens para achar o tom, né? Inclusive tem uma pergunta aqui sobre isso, que é da Artedia. Como cantar intervalos de sexta e sétima sem sair de um apoio em outros para chegar lá? Justamente isso. Vamos supor, você precisa de uma cesola, dó, sol, lá, uma sexta menor.
Aí você vai pegar a quinta justa para chegar. Como que eu faço para não fazer isso? Eu tenho que estudar intervalo por intervalo. E de 3 formas. A primeira, você tem que estudar esses intervalos de modo aleatório, mas pegando todas as regiões da sua voz. Porque a sua percepção muda de acordo com a altura que você tá. Isso é louco. Mas tipo, pra mim, Dó, Mi, vou fazer terça menor. Dó, Mi, nessa minha oitava aqui média, tá ok. Agora se eu pegar Lá, Dó, eu vou ter outra percepção. Se eu pegar lá no agudo, que eu não vou fazer, porque senão meus vizinhos vão adorar e vão bater em mim, é outra percepção. Porque são emissões, a gente tem empenhos diferentes para fazer a emissão dessas notas. Então, você precisa fazer um estudo dos intervalos separados. Quem é meu aluno sabe. A gente faz assim, uma semana a gente estuda só segunda, maior e menor, em todas as regiões da voz. Depois, só terça. E aí vai vendo como que esses intervalos vão se integrando ao discurso musical. Porque às vezes a gente vai solfejar e a gente quer colocar muito isso no tom, quer que faça muito sentido. E não, nem sempre as coisas vão fazer sentido. Se eu estiver solfejando Brahms, ele não vai fazer sentido, principalmente se você estiver sem acompanhamento. Se você estiver solfejando Bach, o Bach, ele tem as coisas absurdas que não vão fazer sentido no primeiro momento, entende? E aí, o que a mente quer fazer? A mente quer fechar o discurso. A mente quer... Você tá começando a solfejar uma coisa, a mente já quer acabar. Porque é agoniante. Não é uma das coisas mais legais do mundo fazer solfejo, principalmente quando você não sabe como estudar. Então, primeira coisa, estuda esses intervalos, pode ser com o acompanhamento do teclado, prestando atenção na sua voz e do jeito que você canta, pelo amor de Deus. Tipo, eu canto Dó, Mi, aí eu vou cantar Dó, Mi. Se eu canto assim, eu tô treinando os intervalos em outra voz, em outro lugar da minha voz. E aí, quando eu precisar cantar na Vera, eu não vou conseguir. Entende? Então, isso é uma coisa. A segunda coisa é estudar com a ajuda dos aplicativos. Ouvido Perfeito, Teoria.com. A gente vai fazer uns exercícios no Teoria.com agora, que eu vou mostrar para vocês. O Ouvido Perfeito é um aplicativo. O Teoria.com é um site que é só vocês colocarem no Google Teoria.com no navegador que já vai entrar. Vou ver o que vocês estão falando aqui, que eu vi que tem um monte de coisa escrita aqui. Faço muito isso com contas matemáticas. Não tem como fugir do estudo. Olha só, agora eu vou dar a chave do rolê. Há quanto tempo vocês solfejam roubando os cálculos? Aí, ó, a gente tem 12 intervalos dentro, né, da nossa oitava. 12 intervalos. Se eu estudo um por semana, seriamente, durante 10 minutos todos os dias, eu vou dominar esses intervalos, vou ter passado por todos os intervalos em 4 meses. Planejamento é tudo. E aí, às vezes, a gente fica com preguiça de começar, mas 15 minutos por dia, não vai estudar mais do que isso, porque solfejo cansa pra caramba a mente, é um exercício. Então, pega esse plano, faz hoje esse plano. Nem precisa começar com a segunda maior. Quando você quiser começar com a sexta, começa com a sexta. Sério, isso dá muito resultado, Se você fizer bonitinho, vai rolar. Aqui, como conciliar as alturas com ritmo sem perder o raciocínio? Boa. Você precisa ter a compreensão do ritmo. O ritmo, para mim, principalmente na música ocidental, ele se constrói como quebra-cabeça. Então, a gente tem agrupamentos rítmicos, né? A gente tem uns 7 ou 8 agrupamentos rítmicos. Se a gente for considerar
é o que acontece dentro do pulso. Tá, tá, taca, taca, tá, 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 tá. Aí depois vem as pontuadas, tá, 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 tá. Depois vem que altera, tá, tá, tá. Então, você tem essas convenções. Como se dá a música no ritmo? Com a combinação dessas 7 coisas. Então, por isso que eu indico o Pozzoli para estudar. O Pozzoli é um método que vai trabalhar progressivamente com cada uma desses fragmentos, desses agrupamentos. E aí, como que eles vão se juntar na música? Por ligadura ou por pausa? Então, não são coisas diferentes. Não é como se você estivesse no oceano cheio de coisas. Tudo tem uma ligação. Então é importante estudar isso dessa forma. O Jean, oi, vai ficar salva a live por 24 horas para vocês estudarem. Por quê? Porque a internet está cheia de informação e a gente sabe que a internet está cheia de informação, mas a gente não pega, porque a gente fala assim, vai estar sempre lá. Então, não, as lives de aula vão ficar salvas por 24 horas, depois vão sair, porque eu tenho planos para ela. Para elas, ok? Então, é isso, Will. Estuda o ritmo separadamente. Tudo tem que ser estudado separadamente no início. Depois você já vai conseguir dar mais importância para as alturas, porque a parte do ritmo tá totalmente compreendida. Entende? Digamos que as possibilidades rítmicas tradicionais, elas se esgotam mais rápido do que as alturas. Elas são mais fáceis de resolver que as alturas. Ok. Aí deixa eu ver. André tá me expondo. André, você é maravilhoso. Amo. Que quantos comas de semitom e tom mesmo? Tá. O semitom tem 4,5 comas e o tom tem 9. Ok. Deixa eu ver o que mais. Quantos minutos diários com cada intervalo? Ok, Simone. Assim, vou mostrar para vocês como é que eu estudo. Porque isso é igual qualquer coisa. É igual exercício físico, tá? Você não vai estudar os 4 meses de intervalo e vai parar. Às vezes você vai ter que revisar. Aí quando eu tenho que revisar, o que eu faço? Eu vou nesse site aqui, ó, teoria.com. Deixa eu ver se tá ligado o somzinho aqui. Vou mostrar pra vocês. Aí, o teoria.com tá em inglês e tá em espanhol. Aí você vem nos exercícios. Aí, vai aparecer aqui. Ear Training and Sight Singing, que é pra você treinar cantando também. E Ear Training só para você ouvir e indicar. Então, vem aqui em intervalos. E aí eu venho aqui, ó. Esse aqui, minha aluna de hoje estava treinando esses intervalos. Mas vamos supor, para você começar, segunda maior e segunda menor, clave de sol, ascendente, descendente. Por favor, gente, estudem os descendentes. A gente tem uma geração de solfegistas que só sabe intervalos ascendentes por causa daquelas malditas musiquinhas que todo mundo fica aprendendo. Tá, tá, ouve. Ah, tá. Lembrei da pergunta da Carol. Olha só. Daí vem o intervalo. Aí você vai definir se é segunda menor ou segunda maior. Segunda maior. Aí você aproveita e canta. Tará. Aí você ouve. E aí vai pro próximo exercício. Porque para quem é competitivo, não é muito legal isso. Ele não vai falar se tá certo ou errado. Enfim, então esse é um tipo. Você vai fazendo. E aí tem também no teoria.com. Aqui, ó, intervalos. Sempre de nota randômica, tá? Porque se você estuda intervalo assim, dó, ré, dó, mi, dó, fá, você tá relacionando esse intervalo a uma escala. Então, você não vai conseguir sentir esse intervalo da maneira que ele é. Então, tá. O último aluno que eu fiz esses exercícios tava fazendo segunda menor, segunda maior, quarta justa. Ok? E aí, então, por enquanto a gente não vai mexer com harmônicos. Vocês vão mexer com harmônicos depois, que é ouvir
dois sons juntos e falar que é. Sim, gente, é possível. É possível falar que é. Ok? Muito possível. Andante, ascendente, descendente, melódico e responder usando intervalos. Agora, para quem é competitivo, vai melhorar. Então, tocou os intervalos. Aqui tem todas as possibilidades de intervalos, mas como a gente está estudando só segundas, isso é segunda maior ou segunda menor. Aí eu vou ouvir. Tará. Tem como eu colocar outra altura aí no meio? Tará. Tem. Então, segunda maior. Tarará, que a segunda maior é 2 semitons. Tarará, de distância. Então, tará, acertei, segunda maior. E aí você vai brincando. Tará, tem como colocar alguma coisa no meio? Tará, meio difícil. Segunda menor. Acertei. Aí se eu errar, vamos por segunda maior. Vou colocar segunda menor para vocês verem o que acontece se eu errar. Olha, ele mostra e toca o que eu fiz de errado e como que tá certo. Então, esse site é muito legal, teoria.com. Simone, quantos minutos diários com cada intervalo? É, isso. Então, você vai fazer 15 minutos, tem até um cronômetro aqui, um reloginho do próprio site, para você ir fazendo junto. Então, não mais que 15 minutos, gente, tá? Cabeça fria, tudo de bom. E outra coisa, que vocês vão fazer? Aqui são 2 estudos individuais, rítmico e melódico, antes de se tornar o estudo. Sim, com certeza. Eu diria que 3. Eu faço com os meus alunos 3. Estudo de intervalo, estudo de solfejo, leitura à primeira vista e, e a leitura do ritmo. Ok? São 3. Pô, bingo eu sou de humanas. 3 meses, é melhor ainda, pô. Nossa, eu sou muito ruim nessa coisa de calcular. Ok. Descendente é treta. Isso é impossível. Não é impossível não, gente. Carol, é teoria.com esse aqui, tá bom? Ok. E tem mais uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Eu vou abrir uma partitura qualquer. Deixa eu ver. Partitura qualquer, tem 3 na minha frente. Eu não quero abrir. Beleza, abriu a qualquer. Abri essa aqui, ó, que vários de vocês conhecem, tem no IMSLP, tá? 24 áreas italianas. Isso vocês vão fazer com o repertório de vocês e vocês vão me falar. Vocês vão falar, Laiana, isso foi muito louco. Deixa eu ver, onde que eu vou parar aqui? Esse aqui. Olha só uma coisa que acontece, né? Às vezes com o aluno iniciante. Alguém colocou esse negócio aqui. Que esquisito. Que a pessoa fez isso? Eu vou pensar que é alter agora. Aqui, ó. E não é nada a ver. Às vezes você vai ler assim. Não se ache burro se isso acontecer com você. Isso acontece se você tá não é acostumado, você tá concentrado em várias coisas. Então, o melhor jeito é se gravar estudando e perceber. Acho que essa música é ruim pra fazer isso, mas aqui. Quando a pessoa vê esse salto sem analisar o intervalo, ela vai chutar a maioria das vezes. Então, o que eu falo para as pessoas? Agora, você precisa classificar todos os intervalos que vierem na sua frente, ó. Vou fazer um print screen aqui, colocar no Paint, para colocar a canetinha. Aqui, ó. Muitas pessoas iriam errar se solfejassem isso. But, para você não errar, mesmo sendo uma peça tonal, o que você faz? Você classifica o intervalo. É uma
Ó, Mi, Fá, Sol, Lá, Si é uma quinta. É uma quinta justa? Vamos ver. Ó, Mi pro Fá, meio. Fá pro Sol, 1,5. Sol pro Lá, 2. Então, tem dois tons e meio. Aí Lá pro Si bemol, 3. Então, se eu tenho 3 tons, eu tenho uma quinta diminuta, né? Então, o trítono. O trítono eu coloco assim, né? Que é o diabinho. O trítono. Nossa, tô com o dedo na frente da câmera. Então, aqui eu já tenho a sonoridade. Mi. E aí, se eu for meio de ouvido, eu tô ferrada, porque a harmonia tá parada aqui, ó. Tá, me deu o Si, o Mi. E o Sol tá na clave de Fá, né? Sol. Mas se eu souber que isso aqui é uma terça menor, isso me desbloqueia e desbloqueia a minha leitura de intervalo. E aqui, segunda maior, e aqui, quer dizer, segunda menor, Fá pro Mi, e aqui, segunda maior, Mi pro Ré. Então, isso eu faço sempre e recomendo para todo mundo fazer. Faz em uma área que você já canta, que aí eu aposto que você vai ver que talvez aquele agudo saia desafinado porque a segunda maior não estava calibrado, ou então porque tinha um trecho de arpejo. Quem canta Mozart aí, Mozart é construído de vários arpejos. E aí você vai ver que se você entende, isso é um arpejo maior, isso é um arpejo diminuto, você vai ver como vai ser muito mais fácil de cantar. Então você vai Si, Mi, Sol, Fá, Mi, Ré, Fá, Mi, Ré. Então fica muito, muito melhor, fica muito mais fácil quando você canta a música, mesmo tonal, com consciência de que intervalo é. Ok, pessoal? Olha só, Will, é a peça que eu tô estudando, arrasamos então. É isso, quando eu comecei a estudar, eu colocava os intervalos em cima de tudo o que eu lia. E aí depois isso fica automático, você bate o olho no intervalo, você já sabe que ele é, e aí sua mente já conecta com o que você estava estudando na leitura de intervalos. E isso é uma coisa muito importante também, que não vai acontecer na hora que você quer. Eu canso de ver pequenos milagres todos os dias. A maioria dos meus alunos estão comigo desde o começo do ano. E eu não abro vaga desde então. Abri umas 2 vagas só no decorrer do ano. E aí, o que acontece? Vários deles começou a estudar segunda maior, segunda menor, e aí não chegava. Aí um certo dia começa a funcionar. Por quê? Não é na hora que a gente quer, mas se você estiver estudando, vai acontecer. Deixa eu ver aqui o meu caderno. Pergunta, gente. A gente já tá chegando nos momentos finais da nossa live. Vai ter uma parte 2, tá? De intervalos, porque intervalo é muito grande. Então, para vocês que estão começando agora, quem tá começando agora a fazer intervalo, todo mundo, né? Na real, quem também não estiver começando, faz no caderno cada intervalo e memoriza. O trítono tem 3 tons. A quinta justa tem 3,5. A sétima maior tem 5 tons e meio. A segunda menor tem meio tom. Isso vai ajudar bastante vocês. Tá. Pergunta da Carol foi o seguinte: se eu não esqueci, que eu falei, né, no post de hoje que as musiquinhas atrapalham muito a gente a solfejar, porque a gente fica com a memória da musiquinha. Então, se eu tivesse nessa música pensado numa musiquinha, ia ficar difícil para eu memorizar essa música enquanto música, porque na minha cabeça ia estar um monte de coxa de retalhos. Aí a pergunta dela foi se no ditado auditivo, quando eu vou ouvir esses intervalos, eu posso usar as musiquinhas.
Então, você tem uma escolha aí, uma faca de dois legumes. Ai, que piada de tia. Nossa, eu sou quase uma tia, mas tudo bem. Eu sou uma tia, eu adoro ser uma tia. E aí, o que acontece? Quando você tem quando você escuta o acorde tentando encaixar esse modelo previamente definido, tará, tipo, tarari, tá, para ver a inversão do acorde. Ok, você vê, mas você não consegue. Esse é um mecanismo viciante. Então você não consegue sair disso. Você não consegue fazer o exercício sem pensar nessas alturas. Isso, Silvia, é cringe. Eu sou cringe. Se tiver uma cara. Olha esse cabelo partido no meio. Cringe. Então, é isso. A gente fica pensando no mecanismo para chegar na nota, ao invés de ouvir e já identificar. Então, te ajuda numa prova, te ajuda? Sim, mas é um mecanismo viciante. E a longo prazo, ele não tem muito, não é muito legal. Então, como que eu vou estudar, né, para fazer isso no solfejo, na percepção auditiva? Do mesmo jeito que você está estudando no teoria.com os intervalos melódicos, é só você colocar lá intervalos harmônicos, tá? Deixa eu voltar lá no teoria.com. Você vai estudar cada intervalo assim, ó. Então, sempre de nota randômica, ó. Harmônico. Vocês podem fazer esse estudo. Olha, isso é uma segunda menor. Ó, você pode escutar de novo. Será que eu errei, hein? Nossa, se eu errei, vou passar vergonha. Acertei! Enfim, vocês vão escutando essas sonoridades e vão memorizando sem precisar recorrer a essas muletas, porque te restringe, entende? Te restringe a longo prazo. E, gente, eu quero ver vocês que estão aqui nessa live, o pessoal que vai ver também. Eu quero ver vocês ocupando os melhores postos da música nesse país. Eu quero ver vocês brilhando, eu quero ver vocês sem medo de estudar solfejo. No mundo, surgiu uma prova, pô, vou fazer, tô preparado. Porque isso é a base, né? A gente tem, além dessa base, que é o solfejo e a teoria musical, a gente tem que construir interpretação, a gente tem que construir um monte de coisa em cima. Então, se a gente constrói nosso castelo com as coisas faltando embaixo, fica muito difícil, a gente fica muito dependente. Então, eu quero muito adotar vocês. Fiquem de olho no Solfejo Sem Medo, que todo dia vai ter uma coisa aqui. E sério, gente, se vocês estiverem passando por alguma coisa, sei lá, não entendi isso, vai no inbox do Solfejo Sem Medo, que eu sou uma viciada em internet, então no meu tempo livre todo eu tô por aí, então sempre que tem, as pessoas me mandam direct, eu vejo. E aí vai ser um prazer responder as perguntas de vocês. Tem o nosso grupo no Telegram, que ele tá meio paradinho, mas ele vai voltar com força total. Então, lá no Telegram, às vezes eu dou exemplo, às vezes eu deixo métodos lá, tem várias coisas. O legal do Telegram é que se você entra hoje, você tem acesso a tudo que eu já enviei. Então, o link tá na bio desse grupo. Por favor, não fiquem passando dúvida aí, sem falar comigo, principalmente se vocês estão fora de São Paulo, quem estuda sozinho, muita gente estuda solfejo sozinho, não é o ideal, mas é melhor estudar do que ficar, sei lá, esperando um milagre de ter um professor cair do céu. Não, vai estudando. Eu também estudei muito sozinha, estudei solfejo sozinha bastante tempo.
Até durante a faculdade, tá? Eu tinha aulas de solfejo, mas a maioria do estudo foi sozinho, a gente estuda sozinho. Então, se vocês tiverem qualquer problema, eu tô com problema nessa passagem, eu não sei de tudo, mas o que eu souber, eu tô pronta para ajudar vocês, porque o meu estudo foi todo em universidades públicas. Então, eu tenho meus alunos particulares, eu tenho os cursos, inclusive vai ter o curso do zero, que vai estrear no dia 7 de outubro, mas eu tenho maior prazer em dividir com vocês o conhecimento que a universidade me deu. Entende? Não é uma coisa que tem que ficar restrita, é uma coisa que tem que ser para todo mundo, e eu tô aqui fazendo a minha parte porque eu quero cantar com vocês, eu quero ter vocês comigo nos palcos aí, a gente ser profissional junto, sem ter medo de solfejar. Ok, gente? Então é isso. Boa noite. Semana que vem vai ter mais, tá bom? Sobre intervalos, e já vão pensando aí que aula vocês querem. Quero uma aula sobre fuga, como solfejar fuga. Eu quero uma aula sobre só escala menor. Sobre como fazer percepção, sei lá, blá blá blá. Todas essas coisas a gente vai se ajudando, tá bom? Beijos, muito obrigada pela companhia de vocês. Vocês são uns amores, tava com muita saudade de muita gente que tá aqui. Que legal! E compartilha essa live com quem vocês acham que vão gostar, porque ela vai ficar no ar até amanhã nessa hora, tá bom? Beijos, tchauzinho!